Fala aí galera, sejam muito bem-vindos ao 10 ou 2 e no vídeo de hoje a gente vai ver Mauro César Pereira sobre a possibilidade, né, ou o lobby que já está sendo levantado aí do Felipe Luiz assumir a seleção brasileira. Seleção brasileira que na minha opinião está muito mal treinada, né, o Dorival é até um bom técnico, mas não tem perfil para a seleção brasileira na minha opinião, e já se começa a falar aí de Felipe Luiz, que mal assumiu o Flamengo, já está ganhando título, o time está jogando bem, né? Não só a conquista das taças, mas o time está jogando bem, está jogando um bom futebol e, na minha opinião, do Brasil agora, nesse começo de ano, aí, é o melhor futebol apresentado é o do Flamengo. E o Mauro César, aí no programa dele, já está falando sobre essa possibilidade aí do Felipe Luiz assumir a seleção brasileira aí. Bora aí pro vídeo. Eu fiz o mesmo comentário que o André fez, eu fiz ontem Galera, dando créditos aí, esse vídeo é do canal S1 Live, tá beleza? Vou deixar o link do canal aqui na descrição do vídeo. na Jovem Pan depois do jogo. Ontem não, já hoje, já, logo depois, por volta da meia-noite e pouco. Só trouxa não percebe que a intenção é essa. É óbvio. Exatamente como já aconteceu com outros casos, como o Tite, que foi para a seleção, como o Abel Ferreira, que muita gente defendia, porque se ele fosse naquele momento para a seleção brasileira, ele seria um problema para o Palmeiras. Agora, fora isso, assim, eu acho independentemente de qualquer coisa, tá? Mas seria uma precipitação muito grande. O Felipe não cumpriu nenhuma temporada. Ele não dirigiu nenhum jogo de Libertadores. Pegou o brasileiro já no final. Os sinais são muito positivos, Não, tem uma certa lógica isso aí que ele começou falando, mas eu não creio que seja isso. Tipo assim, claro que, porra, torcedores dos outros times rivais do Flamengo, né, vê esse lado bom. Porra, o Felipe Luiz saindo do Flamengo, indo pra seleção, vai estragar o que ele tinha consertado, né? O Flamengo demorou aí, desde do Jorge Jesus, demorou a achar um técnico que desse jeito na casa, né? Que botasse o time para jogar como deve, o potencial que tem. Mas eu acredito que não seja isso. Eu acho que é porque, do mesmo jeito que fizeram o lobby pro Fernando Diniz, mesmo na minha opinião na época, o trabalho do Fernando Diniz era muito pior. Assim, parece que foi meio na sorte aquele título, não desmerecendo o título do Fluminense, mas parece que foi meio na sorte, né? Para mim, o Fluminense não jogava um futebol vistoso, apesar de ter ganho, né, a Libertadores, isso aí pesa. Mas do mesmo jeito que botaram o Fernando Diniz na seleção, estão fazendo com o Felipe Luiz. Isso aí é típico do futebol brasileiro, né? a perspectiva é ótima, mas é só. Pode dar errado. Pode dar errado. Flamengo. Seleção, é uma outra história. Não tem tempo de treinar. Tem na Copa América, não vai ter Copa América. O novo técnico, se eles eventualmente mandarem embora o Dorival, contratarem outra pessoa, esse novo técnico não vai ter o período de Copa América, vai ter que trabalhar nesses prazos curtos, tem que ser um bom selecionador, que consiga resolver as coisas rapidamente. É um jogo no Brasil, uma viagem para o exterior, um jogo fora, depois desmancha tudo. Aí joga agora em março. Não, na verdade, eu acho que isso aí não seria impedimento para o Felipe Luiz. Eu acho que ele é bem inteligente, bem cabeça no lugar para resolver esse tipo de problema aí. Agora, realmente foi o que ele falou. Apesar do trabalho dele nesse começo de Flamengo ser excelente, ainda não seria essa aposta a fazer, né? Mas eu acho que vai mais pelo mau futebol da seleção do que pelo bom trabalho do Felipe Luiz, entendeu? É que a seleção tá indo tão mal que a galera tá ficando desesperada. Esperar mais 4 anos e chegar na Copa e não arrumar nada, né? Porque eu não sei não, mas acho que o Brasil, se continuar assim, não arruma nada na Copa do Mundo, não. Depois só joga em junho, fica meses sem jogar. Eu ainda acho que é data demais, data FIFA demais, mas estou falando da questão do treinador. O Dorival teve uma chance com a Copa América, não plantou nada ali. Nada, zero. Então, pode ser um rabo de foguete para um técnico ainda novato pegar uma bucha dessa no momento desse. Vai lá e resolve. Porque é isso, né? Vai lá e resolve. A CBF não tem ideia de que proposta de jogo interessa a ela, que modelo de jogo, qual o técnico que tem o perfil, nada, 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 zero. Vamos lá e. CBF, na verdade, não sabe de porra nenhuma. Essa que é a verdade. Uma bagunça como sempre foi. Tenta resolver o meu problema aí. Ganha os jogos para eu ficar em paz. A CBF está preocupada agora com a reeleição. É isso que interessa. É isso que é a prioridade.
Então, No meio da data FIFA, né? Vai ser no meio da data seria FIFA. É um risco até que ele correria. Como ele correu no ano passado, que tinha pouca experiência como técnico, só na base, e foi colocado no Flamengo ali numa fogueira e deu certo, foi campeão, está saindo muito bem. Agora, será que todos os passos assim, precoces que ele eventualmente dê, que seria um passo precoce, serão bem-sucedidos? E esse passo que ele deu para ser técnico do Flamengo ainda não foi concluído. Essa é a realidade, não é uma opinião, isso é uma constatação, gente. Repito, ele não treinou nenhum jogo de Libertadores. O brasileiro pegou na reta final. Então, assim, há uma expectativa muito, muito positiva, mas isso não se concretizou. Então, mas é óbvio que os caras querem que ele vá para a seleção, quem defende isso, para enfraquecer o Flamengo. Porque no Flamengo já está funcionando. Sim. O Flamengo já funciona. Na seleção é outro histórico. Eu falei, não vai ter o tempo que ele tem para treinar, não vai ter convivência com os jogadores, é tudo muito rápido. Quer dizer, o cara tem que ter essa capacidade. Enfim, não sei nem se seria interessante para ele profissionalmente. O cara vai sair do campo, para viver dentro do escritório da CBF, dentro do avião, dentro de estádio. Lógico que ele vai adorar ir ver jogo no mundo inteiro, mas assim, vai perder o dia a dia. Realmente, não sei, mas eu fico assim, inseguro no sentido dessa coisa da seleção. Da supervalorização da seleção. É a seleção que tá me chamando, é uma convocação, parece que o cara... Porra, não só pela seleção, cara, a oportunidade de ser campeão de uma Copa do Mundo, né? Porque pra mim seleção se resume a isso, Copa do Mundo, não tem mais objetivo. A seleção de qualquer lugar do mundo, principalmente a brasileira, só tem um motivo, ser campeão da Copa do Mundo, mais nada interessa quando o assunto é seleção. Tá indo pra guerra e tal, representar o país... Aí é a única coisa, porque realmente, racionalmente, nada sugere o Felipe Luiz largar o trabalho dele, não estou nem falando do Flamengo, largar um trabalho no início da carreira para ir para a CBF. Não, isso que eu ia falar, até porque eu acho que o Felipe tem perfil europeu, né? E você vê que nenhum técnico europeu tem sonhos de seleção, não sei quando já está chegando já mais para o final da carreira, né? Estou falando técnicos de ponta, né? Você vê os principais técnicos querendo colecionar títulos, né, importantes. E, cara, a informação que eu tenho de bastidor, assim, de pessoas próximas ao Felipe tudo, é que o planejamento de carreira do Felipe é ficar no Flamengo, ganhar tudo que puder no Flamengo, e no futuro ter a oportunidade de ir para a Europa. Ele ainda tem um sonho que ele diz que é a maior frustração dele, que é nunca ter conquistado a Champions. Então, de repente, quem sabe como técnico ele consegue esse sonho. E aí, tipo assim, no Flamengo, ele tem chance de conquistar taças, né? Dele aumentar o currículo dele. E como ele é um técnico, você vê, tá repercutindo muito na Europa o desempenho do Felipe, né? Porque ele é um técnico, ele é um europeu que nasceu no Brasil, né? Podemos dizer assim. E tipo assim, e aí para ficar na CBF, de repente 6 anos, vamos dizer que fosse agora, não ganhar essa Copa do Mundo para tentar ganhar outra com currículo vazio, sem nada, sem ganhar nada, porque ia estar lá só na CBF, né? Ia estar disputando eliminatórias amistosos. Então eu não vejo o Felipe muito com esse perfil, não. Ô Mauro, você também tem essa sensação que o Felipe tem um perfil mais europeu, não é esse preso à seleção, talvez os objetivos dele sejam diferentes? Eu já até falei várias vezes, o Felipe tem passaporte brasileiro, mas ele é um futebolista europeu, ele foi forjado lá. Toda a mentalidade dele, forma de trabalho, como jogador e como técnico também, claramente é na linha do que fazem os técnicos com os quais ele trabalhou na Europa, né? Então, pode ser também que o sonho dele seja fazer uma carreira no Flamengo, construir um cartel de títulos, de bom trabalho, né? E quem sabe ir para a Europa, pegar um time competitivo, um time médio, depois um competitivo, para fazer uma carreira e ganhar uma Champions League. Eu acho que passa por aí. É possível até que a seleção não seja o seu fetiche, digamos assim. Mas nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Ah, seleção, tal, chance de ganhar uma Copa do Mundo. Isso pode mexer com o cara também. Não sei se seria uma boa para... O peso de uma Copa do Mundo. Essa que é a parada, né? Ser campeão do... Pô, esquece. Para ele, pelas circunstâncias, né? É outra forma de trabalhar. É outra. Por exemplo, o time do Brasil, saída de bola do Brasil é um desastre. O gol do Luiz Dias nasce de um erro do Joelton, mas não é só um erro do Joelton. A bola chega para ele cercado por 3 adversários, não tem opção de passe. Está tudo errado ali.
Poderia ser um outro que cometesse o mesmo erro. Não dá para ficar colocando a culpa só no rapaz. O Gerson, se tivesse aqui, eu poderia ter cometido esse erro também, porque o time. Como é que você corrige isso? Treinando. Não tem tempo quase. Dorival teve e não soube fazer. Copa América foi um mês com os jogadores e não avançou nada. Nada. E se ele saída de bola do Flamengo não era boa, né? Não era boa, mas ele teve tempo para trabalhar, né? Agora, o Felipe teve tempo para trabalhar. No Flamengo ele consegue treinar. Ainda mais com o Carioca. Na seleção não tem tempo, cara. É tudo muito rápido. E aí? Será que é o cenário ideal? Não sei. Aí é uma questão. Agora, estamos falando em cima de uma especulação que vale reforçar. Até para quem chegou agora. Que é a opinião, acho que nós todos aqui. É claro que muita gente defende arduamente o Felipe para enfraquecer o Flamengo. É evidente. Porque os caras já estão vendo o seguinte: pô, se esse cara for bem nas competições mais importantes, como veio bem até aqui, com os jogadores que o Flamengo tem, o Flamengo ainda está tentando trazer um Jorginho, caramba. Com a volta do Pedro. Pedro vai voltar. Não vai dar. É claro que existe um receio. E aí você vê o Palmeiras fazendo contratações que nunca fez, mas que não está conseguindo mudar. E o técnico criticando o jogador publicamente, que não jogou bem, que não sei o quê. Que seria o time, né, para acompanhar ali. É claro que aí leva esse cara para a seleção que quebra as pernas do time dele lá, do time onde ele está. É isso. Tem isso, claro que tem isso. É óbvio que tem isso. Porque eu falei, só trouxa ingênuo acha que não tem. É amor pela seleção. Tá bom. Me engana que eu gosto. Não, tempo. Uma eloquência na defesa do Felipe Luiz que você vê em alguns lugares, que é um negócio... Pô. Não, e Mauro, aquele negócio que você odeia com todas as forças, o tal do cara a cara, né, a comparação, o pessoal, eu já vi alguns colegas nossos que falam, Felipe Luiz pode ser a bola da vez, etc. Quando tinha cara a cara recente, essas paradas, Felipe Luiz ou técnico tal? Não, eu acho que o Felipe ainda tá no começo, então eu vou no técnico tal, mas na seleção, não. Aí é ele, claro. É ele, né? Claro, lógico. É lógico, mas isso é muito evidente. Porque funciona assim. Um fala, outro repete, outro reforça, aí vai ganhando o corpo. De repente, isso bate na cabeça do presidente da CBF, se ele quiser amanhã demitir o técnico de plantão, ele fala, pô, todo mundo tá falando desse rapaz, vamos chamá-lo. É isso. Óbvio que é isso. É um movimento, né? Vai na opinião tentar popular, fazer crescer. A ideia é fazer o movimento crescer, até vai engrossando o caldo. Isso. Bom, então é isso aí, galera. Vocês concordam com o Mauro César? Acho que ele está exagerando, que esse movimento do Felipe Luiz na seleção é mais para enfraquecer o Flamengo do que uma tentativa da seleção entrar nos trilhos aí? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!